Muito bem, meus queridos, vamos ao estudo desse número 7, a parte de quinta-feira, quando nós lemos no livro de João que, assim, muitas pessoas testemunharam de Jesus Cristo. A pergunta é, que repercussão, ou seja, o que isso representa para todos nós em nossa vida cristã? Conseguimos crer em Jesus? Um ateu começou a ler a Bíblia pelos evangelhos, por Mateus. E quando chegou na parte que Jesus foi morto na cruz, ele disse assim, eu pensei que o evangelho, ou a Bíblia, fosse uma espécie de uma história inventada. Mas eu vi que é tudo real e esse amor me alcançou. Então, eu só posso fazer uma coisa, começar a seguir Jesus. E entregou o coração a Jesus. Então, o testemunho das pessoas se torna importante. João, no capítulo 21, verso 31, João 20, 31, ele escreveu o seguinte, essas coisas foram escritas para que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que nós possamos ter vida eterna crendo nele. Por isso, os milagres vistos e testemunhados por muitos deram credibilidade à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós que não vimos, podemos dizer que somos mais agraciados do que aqueles que viram. Porque nós temos hoje a conclusão de muitas coisas que foram ditas. Ou seja, muitas profecias, muitas coisas que Cristo falou se cumpriram e estão se cumprindo ainda. Por isso, o nosso testemunho ele é muito precioso para as pessoas que estão ao nosso redor. Uma mulher que estava à beira da morte num hospital, o médico disse, olha, eu vou ser sincero para a senhora. Se a senhora quiser ficar aqui no hospital, pode ficar. E ela disse, e se eu for para casa? Ele disse, olha, aqui no hospital a senhora vai ter 8 meses de vida. Se a senhora for para sua casa, a senhora não vai passar de 3. Ela disse, então, doutor, me dê alta que eu vou morrer em casa. Eu preciso evangelizar minha família. Eu não posso morrer sem evangelizá-los. O médico ficou impressionado. Deu alta para a mulher. Ela foi para casa. Ela ainda sustentou a vida por 4 meses, mas evangelizou a todos da casa dela. Toda pessoa que vinha assim visitá-la, ela não perdia tempo e testemunhava do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vida centralizada no testemunho do Senhor Jesus Cristo. A pergunta número 5 é, o que temos hoje para nos ajudar a crer que as pessoas do tempo de Jesus não possuíam? Mateus 24, verso 2, 6 a 8, depois do verso 14, diz assim, verso 2, Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Verso 6, e ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas hão de acontecer, mas tudo isso é o princípio das dores. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, para a pergunta, o que nós temos hoje para nos ajudar a crer que no tempo de Jesus não existia? Resposta, nós temos hoje as profecias que se cumpriram, temos aquelas que estão se cumprindo e aquelas que se cumprirão ainda. Com isto, nossa fé aumenta e nosso testemunho também. Quando olhamos para o Apocalipse, muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer. Então, aqueles que creem podem testemunhar daquilo que estará acontecendo neste mundo. E as pessoas vão ficar alarmadas com tudo que vai acontecer. Jesus disse, olha, quando começarem a acontecer essas coisas, os homens vão desmaiar de terror. Mas não vos assusteis, porque o galardão de vocês está guardado. Os discípulos perguntaram para Jesus a respeito dos acontecimentos, das predições, quando Jesus viu o templo e os discípulos ficaram surpresos com o tamanho da construção. E Jesus disse, tudo isso aqui vai acabar, isso aqui não vai ficar uma pedra. Realmente, onde estava o templo de Jerusalém, ou seja, os romanos acabaram com tudo, queimaram tudo, arrancaram todo assim, o folheamento, a cobertura que tinha nas paredes, que era de ouro puro. Tocaram fogo no templo, ficou em ruínas. E hoje tem uma mesquita que
foi construída em cima de onde estava o templo de Jerusalém. Até as pedras dos alicerces foram arrancadas para fazer um novo alicerce para a mesquita chamada Mesquita de Omar. E está no lugar onde havia o templo de Jerusalém. Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Os discípulos perguntaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E pelo livro de João, e também por outros escritores bíblicos, nós temos conhecimento de que muita coisa que Cristo falou aconteceu. Muita coisa que os profetas como Daniel falou sobre, por exemplo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os santos lhe serão entregues nas mãos, ou seja, 1260 anos, a idade escura, a perseguição que a igreja católica fez em cima dos protestantes, da reforma que aconteceu. Tudo isso foi predito e aconteceu para a nossa edificação. Por isso, o que vai acontecer ainda vai servir de testemunho para que nós possamos dizer: tudo isso foi predito na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo fez as predições também para o tempo do fim. Ele disse: será pregado o evangelho do reino. Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. E é o que nós estamos vendo nesse tempo que estamos vivendo. As pessoas não se cansam de dizer problemas climáticos. O mar subiu, o vendaval acabou com a cidade, os carros foram arrastados, fomes em todo canto, ou seja, milhões de pessoas foram dormir hoje ou vão dormir sem ter comido nada. Ou seja, pessoas morrendo de fome, mesmo num planeta com tanta abundância. Por que acontece tudo isso? Predição profética. Os seres humanos são egoístas, querem só para si, desperdício de alimento. Toneladas foram para o lixo hoje e gente morreu de fome esse dia de hoje, de quinta-feira, porque o egoísmo humano é muito grande. Por isso, nosso testemunho, ele pode alterar o curso da vida de uma pessoa. A pessoa está indo na direção do inferno e o testemunho de uma pessoa faz a pessoa mudar de curso e ir na direção do céu. O senhor Rorfal era o diácono de uma igreja ali em Chicago e ele tinha um armazém de vários produtos. Era chamado armazém de secos e molhados. Na frente do armazém mudou-se uma família, a família Jones. E o senhor Rorfal, o irmão Rorfal, ele, naquele testemunho dele, atendendo as pessoas, sendo bondoso, aquela família, a família Jones, começou a olhar para aquele homem, o senhor Rorfal. Até que o senhor Jones descobriu a igreja que aquele homem pertencia, uma igreja adventista. Ele foi lá e disse: pastor, na frente da minha casa tem uma mercearia e um membro da sua igreja é dono daquele armazém. O pastor ficou preocupado, pensando: vai vir uma reclamação. Ele disse: não, pastor, eu não vim aqui reclamar. Eu vim dizer para o senhor que o senhor Rorfal, ele tem uma esperança, que eu quero ter essa esperança. Ele testemunha de Jesus. Eu já fui lá várias vezes comprar coisas. É um tratamento de um cristão que tem uma esperança no coração. Eu quero ter essa esperança. Eu queria que o senhor me ajudasse a ter a esperança que o senhor Rorfal tem. E assim, este homem foi conduzido a Cristo, tomou estudos, foi batizado e hoje é um ancião da nossa igreja. Olha o que um testemunho pode fazer. Muda o curso da vida de uma pessoa. Por isso, João escreveu: vocês estão lendo sobre muitos milagres que Cristo fez. Não são todos, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e se entregou por nós. E desejo que nós também façamos ou demos um testemunho que pode ajudar pessoas que precisam da salvação. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção em cada coração e que a lição dessa semana sobre o testemunhar tenha sido uma bênção para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.